paz do Senhor. Nós vamos estar dando continuidade aqui nos nossos estudos. Nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre o Rio Nilo. Qual que é a informação que nós vamos ter aqui? Primeira coisa que nós precisamos entender. O Rio Tigre e o Rio Eufrates, e também o Jordão, eles nascem no norte e desagua no sul. O Tigre nasce aqui na região da Síria, deságua no Golfo Pérsico. O Tigre nasce aqui na região do Irã, no norte, e deságua aqui no sul, no Golfo Pérsico. Nós temos aqui também o Rio Jordão, que nasce aqui no norte e vai desaguar no sul. Quando nós chegamos aqui no Nilo, é diferente. Ele nasce no sul, aqui no Lago Tanganica e no Lago Vitória, no sul, e deságua no norte, no delta do Nilo, desaguando aqui no Mar Grande ou Mar Mediterrâneo. Então, essa parte aqui do continente africano, ele é uma parte mais elevada. E o que nós vamos aprender aqui? Que nessa região aqui, entre o Egito e entre os descendentes de Cuxi, que essa parte aqui vai se tornar depois parte dos povos núbios, no ano de 2500 antes de Cristo, eles vão pegar uma parte do povo do Egito, uma parte do povo de Cuxi e uma parte dos nômades do povo das descendentes de Put, que se tornaram a Níbia, que ficaram nessa região aqui do deserto. E eles foram chamados de níbios nômades. Então eles vão reunir esses três povos e vão dar uma origem aos povos núbios. E entre aqui, Elefantina, que vai ser aqui essa parte aqui, o Alto Egito, nós temos a primeira cascata. Depois nós temos a segunda cascata em Wadi Half, a terceira em Tombos, a quarta, a grande curva de Abu Hamid, a quinta em Shen, e a sexta cascata vai ser em Sabalak, ao norte de Khartoum. Khartoum está aqui. Khartoum é aonde que encontra o Nilo branco com o Nilo azul. Então essa região aqui do Egito, ela tem aproximadamente 1000 quilômetros quadrados. E dentro desses 1000 quilômetros quadrados, de 100%, só 3% é a área de vegetação que acompanha aqui as margens do Nilo. Toda essa área aqui, 97%, ela é uma área desértica, muito árida. E o lugar mais árido daqui do Egito é aqui no Sinai. No Sinai,
aqui no Sinai, ele tem apenas 4 milímetros de água por ano. É muito seco. Então, sobreviver nessas áreas aqui é muito difícil. É por isso que os egípcios, eles ficavam 100% dependentes do Nilo. Só que o que acontece? Entre o Mar Grande até chegar aqui no Cairo, nós temos 200 quilômetros. A representação aqui no mapa parece ser pequena. E outro, o mapa aqui, ele é apenas um mapa para a gente poder ter mais ou menos a noção, mas o Nilo, ele não faz essa linha mais reta aqui, ele faz muita curva. Então talvez a gente vai estar olhando aqui, você vai olhar aqui no mapa aqui, e vai ver que está muito próximo aqui pelas metragens que eu vou estar passando. Mas não é que ele é assim. O Nilo, ele faz várias curvas. Então, do Mar Grande ao Mediterrâneo, até aqui no Cairo, nós temos 200 quilômetros. Do Mediterrâneo até aqui em Elefantina, que aqui vai ser o Alto Egito, nós temos 1000 quilômetros de Nilo. Dessa parte aqui, de Elefantina, até nós chegarmos aqui, em Khartoum, que é onde que vai unir o Nilo Branco com o Nilo Azul, segundo a cartografia, porque o que acontece? Existem vários vídeos que, se você for procurar na internet, cada um vai estar falando uma medida. Então, uns vai falar que dá 1.200 quilômetros, outros vão dizer que é 1.500 quilômetros. E o que eu fiz? Eu busquei na cartografia, que é onde é a medida mais exata, que é onde eles vão estar medindo mais preciso, aonde que realmente o Nilo, ele corre nos nossos dias atuais. Por quê? Porque o Nilo nunca mudou a sua rota. Então, toda essa região aqui, ó, ela ainda, como era antigamente, há 3.000 anos atrás, ela ainda continua a mesma coisa. Então, a cartografia, ela vai dizer que o Nilo, desde Elefantina até Khartoum, ele vai dar aproximadamente entre 1.700 e 1.800 quilômetros. E nessa parte aqui, de Khartoum até o Lago Tânia, se fosse em linha reta, como eu fiz o desenho aqui, ele daria 700 quilômetros. Mas como esse rio ele faz curva, a medida ela é entre 1.300 e 1.400 quilômetros de extensão do Nilo. E entre aqui Khartoum até chegar aqui no Lago Vitória, ele vai estar nessa região, passando pelo Sudão do Sul e vindo aqui na República Democrática do Congo, e vindo aqui em Uganda, Tanzânia, e vindo aqui no Quênia, ele vai ter 2.800 quilômetros de distância. E para poder, esses povos que ficavam aqui, que eram os povos de Cush, e depois o novo povo que vai surgir aqui em 2500 a.C., chamado Núbio, eles tinham que fazer esse transporte via fluvial. Então eles precisavam de fazer barcos, embarcações com madeira, como essa parte aqui chovia muito, e ainda chove muito,
Então tinha muita madeira e eles tinham que pegar essas madeiras e construir barcos mais leves para eles poderem estar navegando, para poder estar fazendo a comercialização tanto com o Egito, como os descendentes de Put, que vai ser os níbios, como nós vimos no vídeo passado, essa região aqui ficou para os descendentes de Cuxi. Então, o que nós temos que entender? Que não existia apenas o Egito e o povo de Israel que ficou aqui em Goza, mas tem toda uma civilização aqui. Então, para poder estar fazendo a comercialização com as outras nações, então tinha que ser por intermédio do Nilo, para poder estar passando aqui pelo Egito, fazer também o comércio com os povos de Canaã, com os povos descendentes de Jafé e os descendentes também de Sem. Então toda essa área aqui, na época de Moisés, não havia apenas o Egito e Israel, mas tem toda essa região aqui de povos, tribos e línguas. Porque nós vemos que o Senhor, ele fez a separação das línguas. Então, os povos, eles começaram a se multiplicar e a povoar toda essa parte aqui. Então, tanto o Egito, como os descendentes de Cuxi, e depois os descendentes dos núbios, eles precisavam muito do transporte via fluvial. E eles faziam então embarcações de madeiras e também de junco, que eram as embarcações mais leves, porque eles tinham que navegar pelo Nilo, e quando chegavam nesses lugares aqui, nessas cascatas que nós vimos aqui, eles tinham que se desembarcar. Então todo o material que eles carregavam aqui, quando chegava nas cascatas, eles tinham que sair do Nilo, passar por terra e achar o Nilo novamente mais fundo, para poder novamente colocar a embarcação e continuar o percurso. Olhando aqui assim, parece que é pouco, mas existe diferença entre uma cascata e outra de 280 quilômetros, 330 quilômetros. Então não é perto. Cada cascata uma da outra tinha mais de 200 quilômetros. E como o Nilo, Nilo Branco, ele nasce nessa região aqui, e a água ela vai escorrendo daqui para lá, e aqui também, ela vai escorrendo daqui e ela vai desaguar aqui. Esses povos descendentes de Cuxi e os núbios, eles dependiam da corrente marítima aqui, favoráveis. Ou seja, o fluxo da água do Nilo levava eles. E eles andavam em embarcação entre 4 e 6 quilômetros por hora. Quando eles tinham que vir daqui do Egito e voltar para as suas terras, ou o Egito está fazendo também a sua comercialização para esses povos, eles usavam os ventos favoráveis e içavam as velas dos seus barcos. Quando não tinha vento,
Então, era voltado a remo. Então, os ventos, quando eles voltavam para cá, entre 5 e 8 quilômetros. E entre remando, a navegação, ela andava cerca de 3 a 5 quilômetros por hora. Ou seja, nós temos aqui 1.000 quilômetros, e aqui em torno de 1.800, entre 1.700 e 1.800 quilômetros, para poder estar chegando até aqui em Khartoum, vários dias que eles passavam navegando. Então eles andavam mais ou menos por dia, cerca de entre 60 e 80 quilômetros por dia. Agora você imagina só quanto tempo que não demorava para percorrer de Elefantina até Khartoum. Quantos dias não demorava para eles navegar de Elefantina até aqui a região do delta do Nilo? Demorava-se então muito. E essa região aqui nós estamos falando do Nilo, o grande Nilo, que ali tinha muitos animais como o crocodilo e o hipopótamo, que são animais muito territorialistas. O que mais a gente precisa de entender também? Quando chovia, toda essa área aqui, e essa área aqui, onde hoje comporta a Etiópia, a água que escorria aqui para o Nilo, as cheias do Nilo, ela era totalmente dependente dessa região aqui. E esse Nilo aqui, azul, entre 55% e 65% da cheia do Nilo vinha dessa região aqui, onde chovia muito. E o que eu quero que vocês entendam? Por que é que os egípcios, eles falavam que o Nilo ele era um deus? Porque aqui, na primeira cascata aqui, no Alto Egito aqui, eles acreditavam que o Nilo nascia aqui, entre fendas, em pequenas grotas. Então eles diziam assim, olha, o Nilo nasce aqui. E eles começavam a fazer então as suas orações, as suas oferendas, clamando os seus deuses, para poder a água começar a transbordar. Porque essa região aqui, ela chovia em torno entre 5 e 6 dias no ano. Enquanto nessa região aqui, chegou a chover 200 dias. Então, quando estava chovendo aqui, aqui está seco. E nós temos aqui mais ou menos 1.800 quilômetros. Ou seja, aqui Deus está mandando aqui água aqui como se fosse um dilúvio. Está chovendo muito, vários dias. Porém, aqui no Egito não está chovendo nada. Então os egípcios achavam que essa água que vinha daqui era fenômeno dos deuses que eles iriam adorar. Mas na verdade era Deus que já estava mandando já a chuva nessa região aqui. E até ele percorrer 1.850 quilômetros até chegar lá, demorava-se vários dias. E os egípcios, como não estava chovendo lá no Egito, eles não tinham consciência do que Deus estava fazendo aqui. Então, para eles,
Eram seus deuses que iam mandar aqui. Eu fiz aqui uma comparação aqui, pra vocês terem uma ideia aqui. Da região, da onde eu moro aqui de Mirassol aqui, 1.800 quilômetros aqui de distância. Se a gente for de Mirassol, sentido Paraná, andar esses 1.850 quilômetros, eu vou chegar lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Olha que interessante. O que significa? Significa que se eu estivesse aqui, que eu moro no interior de São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo, próximo a São José do Rio Preto, seria a mesma coisa de eu estar aqui em Mirassol, na minha casa, e estar chovendo lá em Pelotas. Então lá, seria aquele lá ele está desabando o mundo em água, e aqui uma seca terrível. E do nada, sem chuva nenhuma aqui na minha região, começar a vir uma enchente de água. Agora, como que vai chegar uma água sem chuva aqui? Então era atribuída aos deuses. Por quê? Porque eu estou aqui na minha região e eu não estou sabendo o que está acontecendo lá no Rio Grande, lá em Pelotas. Mas Deus está mandando a chuva lá e essa água vai chegar até aqui. Como aqui não está chovendo, eu iria atribuir isso aos deuses. Então, foi dessa forma que os egípcios achavam que os seus deuses estavam mandando a água, sem a chuva, mas mandava água. Vinha a enchente, transbordava os sedimentos que vinham daqui do Lago Tana. Essa região aqui na Etiópia, ela é uma região montanhosa, tem muitos vulcões, então conforme chove aqui nessa região aqui, todos esses sedimentos, esses fertilizantes naturais, eles escorrem pelo Nilo Azul e vai ser depositado nessa região aqui, no delta do Nilo, em toda a extensão aqui. Então, desde os tempos antigos, o Egito, eles atribuíam esta bênção aos deuses. Mas nós sabemos, e hoje também o Egito também sabe, que essas águas, elas vinham dessa região aqui, da área tropical, que mais chove. Só que naquele tempo, esses povos aqui não tinham como podendo estar fazendo esse trajetório aqui, para eles poderem ter a consciência de que não são deuses, mas sim o próprio Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus Jeová, que também tem o nome de Hashem, que no hebraico significa o nome. Então é ele que está mandando toda essa chuva. Só que o que acontece? Isso vem acontecendo por milênios. Mas, eu vou estar marcando aqui, mais ou menos aqui assim, no Sudão, o Sudão, ele vai fazer aqui, nos nossos dias atuais, uma barragem. Essa barragem, ela vai se chamar Roséres. Essa barragem aqui, ela vai dar o seu início por volta do ano de 1961. E ela vai terminar em 1966.
Então parte desse sedimento, desse lodo negro, que era o fertilizante daqui do Nilo, vai ficar esbarrado agora aqui no Sudão. Por volta do ano de 1966. E aqui, em Assuã, também vai ser feita uma barragem também. Aqui no Egito. Porque agora o Egito, essa parte agora, nos nossos dias atuais, daqui para cima, que faz parte do Egito, essa parte que faz parte do Sudão, Etiópia, Sudão do Sul. Então, hoje, Elefantina faz parte ainda do Egito, e aqui foi feita também uma barragem também. Então, esse fertilizante aqui, natural, que fazia com que o Nilo produzisse em abundância 3 vezes ao ano, porque lá tem muito sol e tendo água em abundância do Nilo e tendo essa cheia, ele vai produzir mais ou menos 3 vezes no ano. Só que como foi feita aqui uma barragem aqui em Assuã, esses sedimentos, eles vão ser esbarrados. Então aqui fez-se um lago, aqui foi feito um lago, e no ano de 2011, os etíopes também fizeram uma barragem também aqui, no lago Nígate, formando o lago Nígate. A barragem de Gerde. Então toda essa parte aqui agora começou a reter esses fertilizantes naturais. E o Egito passa então agora a não depender mais desses fertilizantes naturais que vinham aqui. Eles passam agora a consumir fertilizantes industriais. Então eles vão ter que comercializar e depois eles passam a ser fabricante desses fertilizantes. Então hoje, nos nossos dias atuais, já não é como nos tempos antigos. Por quê? Porque o Sudão fez aqui uma barragem, o Egito fez uma barragem também aqui, e os etíopes também fizeram uma barragem também aqui. No próximo vídeo, nós vamos já estar entrando a respeito sobre os deuses. Então esse foi o 4º vídeo. Então, as informações que a gente precisava para entender o Êxodo, o capítulo 1 de Êxodo e o capítulo 7 de Êxodo, os 4 vídeos, se você voltar e assistir os outros três vídeos, mais esse daqui, nós já vamos começar a ter já uma noção do que Moisés está passando. Então nós vamos entrar agora no próximo vídeo, próximo estudo, acerca dos deuses do Egito. Depois nós vamos conhecer quem foi o primeiro rei do Egito, Narmes, que conseguiu unir o Alto Egito com o Baixo Egito. Depois nós vamos para o ano de 2500 conhecer os núbios, como eles comercializavam com os egípcios, o que eles importavam e o que eles exportavam. Depois nós vamos conhecer os povos Ixos, que governaram também o Egito. Isso não é papo para hoje não, vai ser papo para outro estudo, outro shiur, em outro vídeo.